Chegou o dia daquele vídeo tão esperado. Hoje vou trazer pra vocês todas as novidades sobre o futuro de Dragon Ball, que promete muita coisa. Agora, o Dragon Ball Daima acabou, tanto o anime quanto o mangá de Dragon Ball Super não estão em andamento, porém, desde o começo do ano, a produção de Dragon Ball já dizia que este seria o ano de Dragon Ball, com muitas coisas, inclusive anúncios, no plural. Então, neste vídeo, eu vou explicar absolutamente tudo sobre essa questão de Dragon Ball pra vocês, e também falar um pouco sobre a disputa por direitos autorais de Dragon Ball pós-morte de Akira Toriyama, e também antes dela. Afinal, o motivo de Dragon Ball Super não ter voltado ainda passa muito por isso. E eu sei que muita gente que assiste ao canal sempre quis saber mais aprofundadamente sobre isso. Mas também vou falar sobre todos os lançamentos, vou falar sobre o futuro do anime, tanto Dragon Ball Super quanto Dragon Ball Daima, uma possível segunda temporada de Dragon Ball Daima, será que teremos? E também sobre um suposto novo filme de Dragon Ball que já estaria praticamente confirmado para ser anunciado neste ano ou talvez até lançado neste ano. Então agora você vai entender qual é o novo rumo da franquia Dragon Ball. Tomou um rumo para Dragon Ball GT, depois tomou um rumo para Dragon Ball Super, para Dragon Ball Daima. E agora, o que será? Bom, o final de Dragon Ball Daima deu uma impressão de não finalização, ou seja, como se não fosse um final, e muitas pessoas reclamaram do final porque faltou uma espécie de conclusão, mas e se a intenção não fosse realmente concluir o anime? Dragon Ball Daima teve uma pegada totalmente diferente, e muitas pessoas não souberam entender que este anime faz mais parte da pegada antiga de Dragon Ball ou até de outras obras de Akira Toriyama, mais focado no humor, na aventura, na diversão, e apesar de ter boas cenas de ação, afinal Dragon Ball precisava disso, nunca foi muito voltado pra isso, e as pessoas que começaram a gostar de Dragon Ball por esse motivo, pelas lutas, pelas rivalidades e momentos sérios, acabaram não se adaptando muito bem com Dragon Ball Daima, justamente porque esperavam uma atmosfera de uma fase de Dragon Ball e não de outra fase, como por exemplo a fase antiga do clássico, que também é Dragon Ball, e várias pessoas falam que o Dragon Ball Nutella era o Dragon Ball Super porque não tinha lutas sérias, a seriedade acabou, as coisas estavam bobas, mas os fãs raízes de Dragon Ball mesmo achavam o Dragon Ball Z, Saga Freeza, Saga Majin Buu, Saga Cell, o Dragon Ball Nutella, porque estavam acostumados com o Dragon Ball do Goku criança, das coisas mais leves, divertidas, das piadas, do humor ácido, e aquelas lutas sérias, personagens alienígenas, coisas mirabolantes, pros fãs raízes de verdade, os fãs raízes antes dos fãs raízes, que era o Nutella. Então, Dragon Ball tem várias coisas pra escolher, e eu sei que a maioria das pessoas vai preferir aquele aspecto do Dragon Ball Z. E agora que, no fim do Daima, os personagens voltaram a ser adultos, há uma esperança muito maior. Então, vamos falar sobre o que acontecerá com Dragon Ball nos próximos anos. Bom, logo de início, vou citar pra vocês as fontes, porque aqui no título está fontes oficiais. E quais são as fontes oficiais? Basicamente, Dragon Ball pertence a Shueisha, mas recentemente, Akio Yoko, o produtor executivo da franquia que participava da Dragon Ball Room, que antigamente era uma sala no Japão que decidia pra onde Dragon Ball iria, os rumos da franquia, animes, mangás, filmes, etc., se tornou independente e fundou uma empresa chamada Capsule Corporation Tokyo. Coincidentemente, essa empresa tem o mesmo nome da empresa da Bulma e do Dr. Briefs, pai da Bulma, na série Dragon Ball, mas essa empresa é da vida real. E Yoko, se tornando independente, também se tornou uma das pessoas que fala oficialmente por Dragon Ball, e, na verdade, ele sempre foi o número 1 depois de Akira Toriyama, porque ele era considerado o braço direito de Akira Toriyama, e agora, na ausência do autor, é como se ele fosse o responsável por Dragon Ball e não apenas os executivos da Shueisha. Tanto é que foi graças a ele que o anime chamado Sandland, que é de autoria do Akira Toriyama, se transformou em filme, parte do motivo da independência do Yoko, é como se ele tivesse sido, digamos que, banido. Vou explicar pra vocês isso aqui. Então, Yoko é uma fonte oficial atualmente, inclusive o principal responsável por Dragon Ball Daima ter sido lançado. Entendidos? Então, vamos lá. Em 2024, pouco tempo atrás, Akio Yoko disse em entrevista que Dragon Ball teria conteúdo por pelo menos 10 anos pela frente. Isso significa que ele tem um planejamento pro futuro da franquia e pra deixar Dragon Ball vivo. E segundo ele mesmo, é um absurdo uma franquia do tamanho de Dragon Ball, que, como eu já mostrei pra vocês em vídeos passados, mesmo depois de 7 anos que Dragon Ball Super parou em anime, ainda faz mais dinheiro que One Piece, que é considerado hoje em dia o top 1 anime, e lança episódios desde sempre, já tem mais de 1000 episódios aí. O Akio Yoko disse, abre aspas, continuarei produzindo trabalhos como séries de anime, filmes e jogos nos próximos 10 anos. Adotar o que é popular no momento não aumenta a probabilidade de sucesso. Não serei influenciado pelas tendências atuais, mas criarei trabalhos que considero suficientemente bons, fecha aspas. Bom, Daima, na minha opinião, é exatamente isso. Daima não é um anime para se consagrar agora. Provavelmente, no futuro, Dragon Ball Daima vai ser muito mais valorizado do que no presente, porque os aspectos bons de Dragon Ball Daima são muito mais subjetivos e talvez funcionem bem melhor fora da bolha dos fãs tradicionais de Dragon Ball que só querem ver os personagens lutando e ensanguentados do que nessa própria bolha. Então, como não existe apenas essas pessoas, vários outros públicos podem gostar, inclusive o próprio Anime Corner, que é um site muito famoso aqui na internet, elegeu Dragon Ball Daima como o melhor anime de aventura da temporada. E as notas no IMDb dos episódios de Dragon Ball Daima geralmente eram bem altas, porque eles avaliavam
o episódio em si, não apenas as expectativas que o público antigo tinha. Então, um episódio como aquele dos Megas, que na minha opinião foi um episódio bem chato, mas quando você pensa que, não vou esperar literalmente nada, qualquer coisa que acontecer aqui, eu vou ter a mente aberta. O episódio pode se tornar um pouco mais divertido por conta dos cenários, da animação. Não que o episódio fosse bom, no caso ele não contribui nada pra história, o que é meio chato, mas talvez esse tipo de episódio abra portas para novas aventuras no futuro. Em relação ao Akio Yoko, ele é um cara que fez viagens pelo mundo para tentar entender a base de fãs de Dragon Ball, como ela se comporta, o que ela quer, quais personagens ela gosta, e de acordo com ele mesmo, vários elementos da história recente de Dragon Ball foram retirados da opinião dos fãs e do desejo deles, como por exemplo, um Goku do mal, que já era representado na fanbase como Goku Evil e se tornou Goku Black, uma transformação de cabelo branco, que foi o instinto superior, uma nova transformação pro Gohan, tinha até o Gohan branco, que acabou virando realidade, a canonização de Broly, a canonização do Godita, agora a canonização do Super Saiyajin 4, que eu sempre falei pra vocês que viria, porque eles estão tentando aproveitar os elementos que os fãs mais gostam, mas ainda não foram introduzidos na obra original, apenas em filhas, demonstrando que Yoko quer agradar os fãs mesmo, embora também tenha o desejo de simultaneamente expandir para novos públicos. Diferentemente, a Shueisha queria metaverso e inteligência artificial pra franquia. Inclusive, aqui no YouTube mesmo, de vez em quando sai um trailer de um Dragon Ball feito por inteligência artificial e fica melhor do que Dragon Ball Evolution, parecendo assim um live action, mas não é a animação 2D, e a IA não tem uma condição boa realmente ainda de fazer uma animação 2D de Dragon Ball que seja satisfatória. Talvez eles quisessem economizar, ou então arrumar uma forma de fazer muitos episódios em massa, mas de qualquer forma, no fim das contas, o produto final não seria legal. Além disso, foi divulgado que a Shueisha não está realmente se importando se Dragon Ball vai ter um novo anime ou não, afinal os lucros ficariam pra Toei Animation. Mas quando eu penso nisso, fico imaginando, mas o anime aumentaria muito as vendas do mangá, seria uma perfeita propaganda. Até o próprio anime de Pokémon, na verdade, o intuito dele é muito mais vender os jogos. O Dragon Ball Heroes também exclusivamente para vender os jogos. Então, fazer uma nova temporada para vender o mangá seria interessante, mas parece que a Shueisha realmente não está tão interessada nisso. Sabe-se lá por quê? Talvez, quando o mangá está só um pouquinho à frente do anime, isso aumente muito mais as vendas do que o mangá está brutalmente à frente do anime. Com base nisso, um funcionário da Shueisha deu uma entrevista dizendo, abre aspas, sem consultar seus superiores, o Sr. Yoko decidiu unilateralmente fazer uma adaptação cinematográfica de Sandland de Toriyama Sensei. Ele sempre se concentrou em servir o autor, para o bem ou para o mal. Ao mesmo tempo, houve críticas de empresas de produção de anime e redes de TV de que ele tinha uma atitude condescendente. Fecha aspas. Além dessas avaliações, faltava progresso nas colaborações com o metaverso e inteligência artificial que os superiores estavam antecipando. Como resultado dessa treta, em 2022, ele foi transferido para um novo departamento de negócios. Tudo isso contra a vontade de Yoko. Essa transferência indesejada se tornou o gatilho e, em um ano, Yoko se tornou totalmente independente, fundando a empresa Capsule Corporation Tokyo. Além disso, em outra entrevista, Akio Yoko disse que Dragon Ball Daima, ao contrário de que muitas pessoas divulgam de forma falsa, não é um anime comemorativo aos 40 anos de Dragon Ball. Isso aconteceu por acaso, mas como a data de lançamento coincidiu com o aniversário da franquia, decidiram usar isso no marketing. Então a ideia não era só fazer um anime comemorativo, mas sim, provavelmente, criar uma nova linha temporal de onde os animes de Akio Yoko partirão a partir de agora. E se a gente for analisar, o final de Dragon Ball Daima acabou não conectando com Dragon Ball Super, mas poderia ter conectado. Tanto é que eu fiz ligações entre Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima em um vídeo em que eu tentei conectar as duas franquias. E dá pra conectar? Dá. Mas a intenção aqui desse final, deixando em aberto a conexão ou não, é que a disputa por direitos autorais ainda não foi resolvida, então não saberão se vão adaptar o Dragon Ball Super, fazendo o Daima estar no meio de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, ou então não adaptar o Dragon Ball Super e fazer o Daima ser a nova linha do tempo que irão seguir. Afinal, o Dragon Ball Super tinha elementos do Akira Toriyama, mas o Daima teve uma participação muito maior do Akira Toriyama, segundo o próprio Yoko. E principalmente por conta das decisões de Yoko, dificilmente teremos a Shueisha colaborando com Dragon Ball Daima, não faria nem sentido. Yoko foi afastado da Shueisha justamente por tomar decisões que iam contra a empresa, como autorizar Sandland sem permissão, além de criar sua própria empresa para cuidar da franquia. Então podem sim seguir por esse caminho, inclusive os direitos de Dragon Ball de fato são da Shueisha, mas aparentemente judicialmente ele já conseguiu pelo menos o direito para criar novas animações e jogos, mas sem poder usar o nome Dragon Ball Super, afinal os direitos do mangá são exclusivos da Shueisha. Inclusive, desde 2019, eu já trazia aqui no canal, até sofri muito hate por causa disso, que Dragon Ball Super estaria voltando. E de fato estaria voltando? Sim, tudo apontava para isso, mas por que não voltou? Agora, depois que o tempo já inocentou, é fácil de descobrir, mas na época já não era tão fácil. O que aconteceu foi basicamente que a Toei estava querendo mesmo trazer o anime de Dragon Ball Super, já era pra voltar, mas a Shueisha simplesmente vetou o anime. Eles ficaram conversando sobre isso, mas sem sucesso. Também, por conta da pandemia,
academia se tornou inviável no momento, e pouco depois disso, o que aconteceu? O falecimento de Akira Toriyama. Portanto, sim, era pra voltar a Dragon Ball Super, mas todos esses problemas acabaram inviabilizando. Diante dessa situação, Yoko percebeu que não precisaria ficar preso na ideia de adaptar o mangá do Dragon Ball Super. Afinal, o próprio Dragon Ball Super não era adaptação de um mangá, depois fizeram um mangá. Então ele decidiu criar Dragon Ball Daima, já que Dragon Ball estava 6 anos sem ter uma série animada, e pra ele isso era exagerado visto a expressão de Dragon Ball mundialmente, e de acordo com ele mesmo, o próprio Akira Toriyama morreu sem saber a real expressão de Dragon Ball mundialmente. Inclusive, no começo de todo episódio de Dragon Ball Daima explica mais ou menos a história de Goku, porque Akira Toriyama estava com medo de que as pessoas não conhecessem a história de Dragon Ball. E depois de muito tempo parado e a Shueisha não autorizando o mesmo mangá do Super, o Yoko falou assim: beleza, vocês não vão autorizar, vou fazer o mesmo. Além disso, desde 2018, na época do filme Dragon Ball Super Super Hero, Yoko dizia que um próximo filme com o roteiro de Akira Toriyama viria, mas esse filme simplesmente não aconteceu ainda. Provavelmente eles desistiram do filme, mas talvez o roteiro já estivesse escrito, que pode ser adaptado mais pra frente, e ele seria sobre Goten, Trunks e Pan, o que coincide com o capítulo One Shot, ou seja, único, de Dragon Ball Super, que foi lançado no mês passado, explicando como Goten e Trunks se tornaram super-heróis. Esse filme também seria em 3D, assim como Super Hero, mas nunca mais se falou sobre esse filme, então ou ele está em produção no sigilo, ou então mudaram a ideia pra trazer outra coisa, também tendo a possibilidade de desistência. Mas, lembra que eu falei no começo do vídeo que tinha um vazamento que praticamente confirmava que teria um anúncio de filme de Dragon Ball Super? Então, no começo do ano, houve um relatório fiscal divulgado da Toei Animation, onde previa 2 lançamentos a nível mundial, e só tem 2 franquias da Toei Animation capazes de poder lançar a nível mundial, que é Dragon Ball e One Piece. Então há 3 opções, ou 2 filmes de Dragon Ball, ou 2 filmes de One Piece, ou a opção mais lógica, sensata, que tem muito mais chance, um filme de Dragon Ball ou um filme de One Piece. Eu nem lembro quando, e inclusive acho que nunca aconteceu, lançarem 2 filmes de Dragon Ball no mesmo ano ou até 2 filmes de One Piece, nem faz sentido. Em uma entrevista para uma rádio japonesa, a Yoko disse que teria anúncios para este ano, anúncios no plural. Então pode ser que seja o anúncio deste filme, porque uma coisa liga com a outra, principalmente considerando o final aberto de Dragon Ball Daima, podendo ter uma sequência do próprio Dragon Ball Daima em filme. Afinal, cinema também movimenta muito, a venda de ingressos é incrível para Dragon Ball, e o filme Dragon Ball Super Super Hero bateu recorde de bilheteria a um nível astronômico mesmo sem ter Goku e Vegeta. Então praticamente qualquer coisa de Dragon Ball leva os fãs ao cinema. E é por isso que eu acredito que não quiseram conectar Dragon Ball Daima com Dragon Ball Super, porque se a Shueisha não colaborar, Dragon Ball Daima pode sim seguir a própria linha. E se a Shueisha colaborar, Dragon Ball Daima pode se ligar com Dragon Ball Super. Qualquer atualização eu vou trazer pra vocês, mas essa situação que temos até agora. Não esqueça de deixar o like pra contribuir com esse trabalho de pesquisa aqui que eu faço. Não se esqueça também de se inscrever no canal com o sininho ativado, que assim você vai receber todas as notificações. Temos também o servidor no Discord, vai estar aí no primeiro link da descrição e também do comentário fixado. É muito interessante que você entre lá e assista também mais vídeos do Universo Z. Notícias, informações e outros vídeos temáticos você vai ver aqui. É basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui.